Olá, aqui é o professor Rafael Maia, e esse é mais um vídeo do curso de modelos de análise de regressão. Na aula de hoje, vamos falar de soma extra de quadrados. Em aulas anteriores, nós definimos uma quantidade que chamamos de soma de quadrados total, que pode ser expressa como somatório de igual a 1 Tn de yi menos y barra ao quadrado, e vimos que a gente pode decompor esse somatório em duas quantidades, uma que denominamos de soma de quadrados da regressão, mais outra que denominamos de soma de quadrados dos erros. Ok? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre soma extra de quadrados. Basicamente, o nosso interesse é avaliar o quanto, por exemplo, que ao inserir uma nova variável preditora no nosso modelo, o quanto que ela contribui para aumentar a soma de quadrados de regressão. Posso estar pensando na inserção de uma ou de mais de uma variável preditora no meu modelo. Certo? Da mesma maneira, eu posso pensar, se eu retirar uma ou mais variáveis preditoras no meu modelo, o quanto que isso contribui para diminuir a soma de quadrados de regressão. A razão da gente fazer isso é poder, por exemplo, medir a importância de cada uma dessas variáveis preditoras quando a gente fixa outras variáveis no nosso modelo de regressão linear múltipla. E isso pode nos ajudar a decidir quais variáveis devem entrar no nosso modelo e quais a gente pode retirar do nosso modelo, ou seja, nos auxilia na seleção de variáveis. Vamos considerar o seguinte exemplo. Então, temos um conjunto de dados, são 20 observações, onde a nossa variável y é dada pela taxa de gordura corporal, as variáveis x1, x2, x3 são variáveis de medidas corporais, espessura da dobra cutânea do tríceps, circunferência da coxa e circunferência do meio do braço, respectivamente. Considere esse modelo de regressão linear simples de y em x1, ok? A gente ajustar esse modelo no R, essa aqui é a saída do R, e a gente observa o seguinte, ao utilizar o comando ANOVA, ela retorna para a gente, entre outras coisas, as somas de quadrados. Então, nós temos, por exemplo, que nesse caso, a soma de quadrados da regressão em x1 é igual a 352,27. E temos também, que é esse valor aqui. E temos também que a soma de quadrados dos erros em x1 é igual a 143,12. Se somarmos aqui, temos a soma de quadrados total, que vai ser de 495,39. Se ajustarmos agora o modelo de regressão linear simples de y em x2, nós obtemos que, neste caso, a soma de quadrados da regressão de y em x2 vai ser igual a 381,97, e a soma de quadrados dos erros vai ser igual a 113,42. Da mesma forma, a soma de quadrados total vai ser igual a 495,39. Vamos considerar agora um modelo de regressão linear múltipla, onde a gente utiliza a variável x1 e x2 como variáveis preditoras no nosso modelo, né? Então, a gente está escrevendo o modelo yi igual a um beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais um erro epsilon. Correto? Ajustando esse modelo no R, nós temos essa saída com as estimativas dos coeficientes, e quando a gente utiliza agora o comando ANOVA, no objeto onde está salvo o nosso modelo, a gente obtém essa seguinte saída, ok? O que ele devolve para a gente como resultado? Então, vamos considerar aqui os resultados. Este primeiro resultado, esta primeira linha aqui, esse valor da soma de quadrados, corresponde à soma de quadrados de regressão quando eu tenho apenas a variável x1, como se eu tivesse ajustado apenas o modelo de regressão com a variável x1, e nesse caso aqui,
é de 352,27, correto? Esse segundo valor, a segunda linha, ela é chamada, ele é a soma de quadrados de regressão de x2 dado x1, ou seja, é o efeito de x2 ajustado com a variável x1. Nesse caso aqui, é de 33,17. Certo? Se a gente soma esses dois valores, somando esses dois valores, nós temos uma quantidade que é denominada a soma de quadrados de regressão x1 e x2, ou seja, é a regressão utilizando as duas variáveis preditoras. Nesse caso aqui, essa soma devolve para a gente 385,54. Essa última quantidade aqui é a soma de quadrados dos erros, quando eu tenho as variáveis x1 e x2 no meu modelo, que é igual a 109,95. E se a gente somar essas duas quantidades, nós temos já a nossa soma de quadrados total, que é conhecida, que vale 495,39. Observe o seguinte, nós vimos lá atrás que no modelo ajustado só com a variável x1, a soma de quadrados dos erros do modelo só com a variável x1 era igual a 143,12. A soma de quadrados dos erros de x1 e x2 é igual a 109,95. Se a gente pegar a diferença, 143 menos 109,95, a gente chega exatamente no valor de 33,17, que é o que a gente definiu ali como a soma de quadrados da regressão de x2 dado x1. Dito de outra forma, essa quantidade aqui, 33,17, é a soma extra de quadrados, quando a gente insere neste modelo aqui a variável x2, e x1 já está inserida como variável preditora. A inserção de uma nova variável no modelo sempre vai aumentar a soma de quadrados de regressão. Consequentemente, vai diminuir a soma de quadrados dos resíduos. Então, a gente pode observar que a soma de quadrados do modelo onde eu tenho x1 e x2, uma soma de quadrados dos erros, é menor que a soma de quadrados dos erros quando eu tenho apenas x1. Se a gente olhar para a soma de quadrados dos erros quando eu tenho apenas x2, ela também vai ser, a soma de quadrados quando eu tenho as duas, sempre vai ser menor. E o que a gente está chamando de soma de quadrados extra, soma extra de quadrados, que a gente está denotando aqui por soma de quadrados de regressão, nesse caso aqui, de x2 dado x1, ou seja, o quanto que a gente aumenta na soma de quadrados de regressão, quando eu coloco a variável x2, já tendo a variável x1 no modelo, ela pode ser obtida de duas maneiras. Ou com a soma de quadrados dos resíduos do modelo condicionado aqui, x1, menos a soma do quadrado dos resíduos. Quando eu tenho x1 e x2, vai dar 33,17, ou como sendo a soma de quadrados da regressão conjunta, x1 e x2, menos a soma de quadrados da regressão de x1, que é a variável que está condicionada aqui, que é 33. Então, o que está dizendo aqui é que quando eu tenho um modelo onde eu já tenho a variável x1, ao adicionar a variável x2, eu aumento a minha soma de quadrados de regressão em 33,17. Então, só retomando, se eu ajustar esse modelo no R, e o modelo de regressão linear múltipla com x1 e x2, ao utilizar o comando ANOVA, o que ele devolve para a gente? Na primeira linha, ele devolve, nesse caso aqui, a soma de quadrados de regressão de x1, como se eu tivesse apenas x1, e na segunda linha, ele me devolve a soma de quadrados de regressão de x2 dado x1, né? Se eu quiser obter a soma de quadrados de regressão x1 e x2, eu tenho que fazer essas duas somas aqui. Eu tenho que somar essas duas quantidades. O que a gente vai discutir mais à frente é que teste F é esse que está sendo feito aqui e como que a gente interpreta esse teste. Estendendo agora
a mesma ideia para o cenário onde a gente tem três variáveis preditoras, ou seja, fazendo a regressão de y em x1, x2 e x3, nós obtemos essa tabela de estimativas dos coeficientes, e, utilizando agora a função ANOVA, nós vamos obter o seguinte: na primeira linha, a gente tem a soma de quadrados de regressão da variável x1, quando eu tenho apenas a variável x1 no modelo. É essa aqui. Se eu coloco a segunda linha, nós temos a soma extra de quadrados de x2 dado x1. E na terceira linha, nós vamos ter a soma extra de quadrados de regressão de x3 dado x1 e x2, né? Dito de outra forma, essa quantidade aqui é a soma de quadrados de regressão quando a gente tem apenas a variável x1 no modelo. Essa quantidade aqui é a soma extra de quadrados de regressão quando a gente tem a variável x1 no modelo e insere a variável x2. E a terceira linha é a soma extra de quadrados de regressão quando a gente já tem no modelo a variável x1 e x2 e insere a variável x3. Então, a cada linha você vai sempre condicionando na linha anterior. A soma de quadrados dos erros aqui nada mais é do que a soma de quadrados dos erros do modelo, utilizando as três variáveis, certo? Se a gente pegar a soma de quadrados dos erros do modelo com x1 e x2 e subtrair a soma de quadrados dos erros deste modelo com x1, x2 e x3, a gente obtém exatamente a soma de quadrados de regressão de x3 dado x1 e x2. Ok? Então, que ele está essa quantidade de 11,55. É o quanto que aumenta na soma de quadrados de regressão quando a gente insere a variável x3 no modelo que já tem a variável x1 e x2. O que é importante lembrar é que sempre que inserirmos uma nova variável no modelo, a soma de quadrados dos resíduos vai diminuir e, consequentemente, a soma de quadrados de regressão vai aumentar. A pergunta é o quanto que é esse aumento, né? Se ele é grande ou se ele é pequeno. Eu posso estar interessado em avaliar, por exemplo, o quanto que é a contribuição de x2 e x3 quando eu tenho no modelo a variável x1, ou seja, se eu já tenho no modelo a variável x1 e eu insiro conjuntamente as variáveis x2 e x3. Nesse caso aqui, a soma extra de quadrados de regressão de x2 e x3 dado x1, ela pode ser também obtida de duas maneiras, como a soma de quadrado dos erros do modelo onde eu tenho x1, menos a soma de quadrado dos erros onde eu tenho as três variáveis, nesse caso aqui dá 44 e 71, recuperando lá das tabelas anteriores, ou eu posso obter como a soma de quadrados de regressão quando eu tenho as três variáveis, menos a soma de quadrados de regressão quando eu tenho apenas a variável x1, que nesse caso aqui também dá 44 e 71. Então, nesse caso aqui, essa é a contribuição na soma de quadrados de regressão quando eu insiro no modelo as variáveis x2 e x3, e a variável x1 já está presente no modelo, ou seja, condicionado na variável x1. A gente viu que uma das formas de testar se o parâmetro beta-k ele é significante, ou seja, se ele é diferente de zero, é fazer um teste T, onde a gente supõe que o nosso estimador, beta-k, sobre hipótese nula, o nosso estimador dividido pela variância, o desvio padrão estimado, sobre hipótese nula, se aproxima de uma distribuição T com N menos P parâmetros. No entanto, a gente pode fazer um teste equivalente utilizando também a soma extra de quadrados, né? Um teste F, que é o que aparece lá na tabela quando a gente usa a função ANOVA. Vamos entender como é que a gente constrói esse teste. De modo geral, se tivermos x1, x2, xp-1 variáveis preditoras no meu modelo, né? A soma extra de quadrados de xk, dado as demais variáveis preditoras, ela tem 1 grau de liberdade. Portanto, essa quantidade aqui vai ser o quadrado médio de regressão de xk, dado todo
as demais covariáveis, variáveis preditoras. Se dividirmos pelo quadrado médio do erro, da regressão em x1 até xp menos 1, né, que é isso aqui, quadrado médio do erro, sobre hipótese nula, isso aqui vai ter uma distribuição f com 1 grau de liberdade e no menos p. Quais são as nossas hipóteses aqui? Nesse caso aqui, a hipótese nula é que beta-k é igual a zero, e a hipótese alternativa é de que beta-k é diferente de zero. Então, dessa forma, a gente consegue testar se o parâmetro beta-k ele é estatisticamente diferente de zero, utilizando o teste F. Esse teste é equivalente ao teste T, que a gente já apresentou anteriormente. Vamos considerar um exemplo onde a gente quer fazer a regressão de y em x1, x2 e x3. Né? Então, e eu quero testar se a gente pode retirar do modelo a variável x3. Fazer esse teste, as hipóteses dele são H0, beta 3 é igual a zero, H1, beta 3 é diferente de zero. Como que a gente faz isso usando o R? A gente pode ajustar o modelo apenas com as variáveis x1 e x2, que eu estou chamando de modelo 1, 2, e ajustar o modelo com as variáveis x1, x2 e x3, estou chamando de modelo 1, 2, 3. E utilizando a função ANOVA, a gente coloca como argumento os dois modelos ajustados. O modelo com menor número de parâmetros primeiro, e o modelo com maior número de parâmetros depois. O que esse modelo, o que essa função retorna para a gente? Pegando o summary dele, ele nos diz quais são os dois modelos ajustados, ele chama de modelo 1 o primeiro modelo apresentado, e modelo 2 o segundo modelo apresentado. Aqui na tabela, ele devolve os graus de liberdade do primeiro modelo, ou seja, o modelo apenas com a variável x1 e x2, os graus de liberdade da soma de quadrados de resíduos, ou dos erros. E aí, nesse caso, n menos p, n é 20, p é igual a 3, tem 17 graus de liberdade. O segundo modelo tem um parâmetro a mais, então, eu tenho 16 graus de liberdade. Aqui, nessa coluna RS, S é a soma de quadrados dos erros. Na primeira linha, a soma de quadrados dos erros de x1 e x2, e na segunda linha, a soma de quadrados dos erros do segundo modelo, x1, x2, perdão, x2 e x3. Se a gente pegar a diferença, 109 menos 98,405, nós temos exatamente a soma de quadrados extras de regressão de x3, dado x1 e x2. Ok? Aqui ele devolve a diferença do número de graus de liberdade da soma de quadrados dos erros, a diferença entre a soma de quadrados dos erros, que nos dá exatamente a soma de quadrados de regressão, a soma extra de quadrados de regressão de x3 dado x2, né? A estatística F, que é igual à soma de quadrados extra de regressão, 11,46, dividido pelo quadrado médio do erro, quando a gente tem a variável x1, x2 e x3, ou seja, se a gente dividir 98,405 por 16, a gente tem o quadrado médio do erro, e a razão entre a soma de quadrados de regressão e o quadrado médio do erro, então, só colocando aqui, quadrado médio do erro de x1, x2 e x3 vai ser igual a 98,405 dividido por 16, que são os graus de liberdade. A nossa estatística F, aqui, essa estatística, vai ser igual à soma de quadrados de regressão, x3 dado x1 e x2, dividido pelo quadrado médio do erro de x1, x2 e x3. Essa estatística aqui dá 1,8773, e esse estimador sobre hipótese nula tem uma distribuição F, 1, com graus de liberdade 1 e 16, né? E calculando o valor P, a gente obtém o valor P de 0,1896, ou seja, a gente diz que não tem evidências para rejeitar a hipótese nula, portanto, a gente não tem evidências para dizer que beta 3, o parâmetro beta 3 é igual a zero, é diferente de zero, perdão, e, portanto, a gente pode tirar
beta 3, a variável x3 do modelo. Se vocês voltarem lá para a saída do modelo, quando a gente ajusta o modelo e olha para o teste T, quando a gente tem uma variável, a gente está testando apenas um parâmetro. Esse teste aqui é equivalente ao teste T. O valor P é igual ao valor P de um teste T. A gente pode estender esse teste para uma situação onde eu quero testar vários beta-Ks ao mesmo tempo, ou seja, se eu quero testar se eu posso ou não retirar do modelo conjuntamente mais de uma variável preditora. Então, se a gente assumir que tem x1 até xq menos 1, xq até xp menos 1 variáveis preditoras, eu posso estar interessado num teste onde eu testo conjuntamente se os parâmetros associados às últimas variáveis, por exemplo, de beta q até beta p menos 1, são iguais a zero conjuntamente quando a gente ajusta o modelo para as variáveis x1 até xq menos 1. Então, uma das formas de fazer esse teste, a hipótese nula é, os parâmetros beta q mais 1 até beta p menos 1 são todos iguais a zero. A hipótese alternativa é de que pelo menos um deles não é igual a zero. Então, se eu encontro evidências para rejeitar a hipótese nula, o que eu posso dizer é que existe evidência de que pelo menos um desses betas não são iguais a zero. Por outro lado, se eu não tenho evidências para rejeitar a hipótese nula, eu posso dizer que eu não tenho evidências para dizer que algum deles seja iguais a zero, ou seja, eu não tenho evidências para rejeitar a hipótese de que todos sejam iguais a zero ao mesmo tempo. Né? Qual que é a estatística do teste? A estatística do teste vai ser dada pela soma extra de quadrados da regressão de xq até xp menos 1, dado x1 até xq menos 1, dividido pelos graus de liberdade, que é dado por P menos Q, onde P é o número total de parâmetros do modelo, menos o número de parâmetros que o modelo está condicionado. Né? Lembrando aqui que a gente tem o beta zero lá do intercepto. Tudo isso dividido pelo quadrado médio do erro do modelo com todos os parâmetros, ou com todas as variáveis preditoras, de x1 até xp menos 1. Essa estatística aqui, sobre hipótese nula, vai ter uma distribuição F com P menos Q graus de liberdade e N menos P graus de liberdade. Né? Dessa maneira, eu estou testando conjuntamente se todos os parâmetros são iguais a zero. Se forem, eu posso retirar do modelo as variáveis, por exemplo, xq até xp menos 1. Tomando como exemplo aqui novamente a regressão de y1 em x1, x2, x3, a gente pode estar, por exemplo, querendo testar se eu posso tirar conjuntamente as variáveis x2 e x3 do modelo. Né? Pensando aqui, qual é a minha hipótese nula? Beta 2 é igual a beta 3, que é igual a zero. E a hipótese alternativa seria beta 2 é diferente de zero, ou beta 3 é diferente de zero. Uma das duas é diferente de zero. Como que eu faço isso no R? Eu posso, por exemplo, ajustar o modelo contendo apenas a variável x1, estou chamando de modelo 1, outro modelo usando as três variáveis, x1, x2 e x3. Agora, a diferença entre os dois modelos é a inserção das variáveis x2 e x3, e utilizando a função ANOVA e colocando como argumento da função ANOVA os dois modelos ajustados, o que ela devolve para a gente? Na primeira linha, ela devolve para a gente estatísticas com relação ao modelo 1, com apenas a variável x1. Então, tem os graus de liberdade do modelo 1, né? O modelo 1 tem dois parâmetros, beta 0 e beta 1, e em observações tem 18 graus de liberdade. E devolve a soma de quadrados dos erros do modelo 1. Na segunda linha, ela devolve os graus de liberdade do modelo 2, onde a gente tem 4 parâmetros, beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3. N observações são n igual a 20, temos 16 graus de liberdade, e ela devolve a soma de quadrados dos erros do modelo 2, que é 98,405. A diferença de graus de liberdade desses dois é 2. A soma de quadrados dos erros da regressão, a soma extra de quadrados dos erros da regressão de x2, x3, dado x1, né? Soma extra de quadrados de regressão, x2
e x3 dado x1. Isso aqui nada mais é do que a soma de quadrados dos erros quando eu tenho x1, menos a soma de quadrados dos erros quando eu tenho x1, x2 e x3, que nesse caso dá 44.715, certo? E a estatística F, de novo, é a soma de quadrados dos erros da regressão dividido pelo grau de liberdade, que são 2, é a diferença do número de parâmetros de um modelo e outro, tudo isso dividido pelo quadrado médio do erro do modelo com as 3 variáveis. Essa estatística F é de 3,63, e nesse caso aqui, o nosso valor P, ela vai ter 2 N menos P16 graus de liberdade, né? Essa estatística é igual a 0,4995, 0,04995, ou seja, ela já está bem perto de 5%, mas se a gente for, se a gente for estrito, ela é menor que 5%, a gente diz que tem evidências para rejeitar a hipótese nula, que significa dizer que existe pelo menos um dos betas testado, beta 2 ou beta 3, que são diferentes de zero, né? Pode ser que um deles seja igual a zero. A gente já testou anteriormente o beta 3 sozinho, e ele foi estatisticamente igual a zero. Possivelmente o beta 2 é estatisticamente diferente de zero.